Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, para começarmos, eu vou ler uma mensagem que está no livro Pão Nosso. O Senhor dá sempre. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Então, meus irmãos, que o Divino Mestre Jesus possa nos acompanhar essa noite. Queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, por tantas coisas maravilhosas que nos acontecem. Também agradecemos por todas as dificuldades, porque é assim que a gente consegue evoluir. Pedimos que Jesus continue conosco, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e que essa noite nós possamos ser confortados e acolhidos, para que a gente consiga entender um pouquinho mais qual é o tempo de Deus. Que assim seja. Por vezes, a gente acredita que o tempo, ele nos pertence. E a gente fica desesperados diante de situações onde as respostas imediatistas que a gente espera, elas não chegam. E a gente não percebe ainda os valores infinitos do tempo. O tempo, ele é um empréstimo de Deus. Então, hoje, eu vou falar um pouco sobre isso, para a gente tentar compreender um pouco esse tempo de Deus, porque somente compreendendo isso é que a gente vai conseguir alcançar a paz. A gente se depara todos os dias com notícias trágicas no mundo. Passamos por situações infelizes, a gente conhece pessoas que estão passando por grandes dificuldades e nos perguntamos tantas vezes o porquê de tanta dor e sofrimento. Por que que isso tudo está acontecendo? Assim como muitos que sofreram e ainda sofrem os horrores das guerras e grandes tragédias, eles também deviam se perguntar: aonde está Deus num momento como esse da foto?
onde um homem carrega uma criança, talvez a filha, né, machucada, na guerra da Síria. Então, quando estamos num momento muito difícil da nossa existência, a gente se pega pensando: será que Deus não vê o que está acontecendo? Antigamente, a morte dos seres humanos, ela era uma coisa muito comum. Na época das cruzadas, onde os cristãos buscavam recuperar a Terra Santa, uma das estratégias do exército do Vaticano era colocar crianças na frente, na caminhada, para que elas caíssem nas armadilhas e morressem. E daí para que o exército pudesse passar sem problemas. Então, na verdade, quando nós comparamos a história passada com a história recente, por mais trágico que seja a cena dessa foto, o nosso sentimento por uma única criança, embora a gente saiba que existem mais crianças nessa mesma situação, esse nosso sentimento nos mostra que a gente já avançou. E a gente se pergunta: por que Deus permite tantas injustiças e atrocidades? Está um pouco lento aqui. Então, a gente se pergunta: por que Deus ele não atende os nossos pedidos? Não sei por que não está entrando esse slide. Vamos ver. Será que Ele nos abandonou? Será que Deus não ouve as nossas súplicas, as nossas orações? Deus não vê que tanta gente sofre? Por que a humanidade vive esse momento onde são necessárias essas reflexões e os nossos anseios e os nossos desejos, eles não são atendidos? Mas será que Deus ele tem que satisfazer os nossos desejos? O que de fato depende de Deus e o que depende da minha vontade, da minha forma de viver? O que depende da minha forma de me comprometer com os meus deveres como indivíduo para mim conseguir alcançar os meus objetivos? Para muitas pessoas que acreditam que só existe essa vida, é muito difícil responder isso. Mas para nós que acreditamos na multiplicidade das existências pela reencarnação, nós deveríamos entender que nós estamos vivendo uma colheita do que foi plantado. Mas nem por isso nós deixamos de sentir a dor na hora que essa colheita chega. E quando chega essa colheita, esse momento, a gente quer ser acolhido, a gente quer ser ajudado, a gente quer ser compreendido. Tudo que a gente não quer quando estamos sofrendo é ouvir alguém dizer: tá vendo? Eu disse que ia dar errado. Tudo que a gente não quer é a indiferença. Se muitas pessoas próximas a gente fazem isso, às vezes, Deus, que é infinitamente misericordioso, Ele age de forma bem diferente. Embora Ele saiba que é preciso que o filho colha o que ele plantou, Ele acolhe o filho para que ele plante uma nova árvore. E sabe que aquilo que foi colhido é para gerar um aprendizado. Quando a gente estuda as obras de Allan Kardec, dos espíritos, nós percebemos que as leis morais que são propostas, elas são leis que nos fazem, de fato, pensar num Deus que é atuante no universo. Porque a primeira lei moral que foi proposta pelos espíritos e por Allan Kardec foi a lei da adoração. Então, qual seria o sentido de adorar a Deus se Ele não atuasse no universo?
Por meio da prece, nós pedimos uma ajuda, uma orientação. E qual que seria o sentido de pedir se ele não pudesse nos ajudar, se ele não pudesse atuar? Então, a primeira lei moral, ela nos mostra, na visão espírita, que há uma providência divina. E nós começamos a relaxar. E isso nos faz refletir, então, que Deus é esse. Então, Allan Kardec teve a preocupação de formular a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, para os espíritos: que é Deus? E eles responderam: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema. O que significa suprema? Que não há outra inteligência maior do que a dele. Se ele é a inteligência maior, a gente se pergunta, mas espera aí, qual que será o melhor resultado possível? O resultado que eu planejo ou o resultado que a inteligência suprema planeja? O nosso conhecimento, ele é muito limitado. Quando a gente vai pedir um conselho, uma ajuda, se a gente tem, por exemplo, problema num dente, nós vamos no dentista buscar ajuda daquele que domina esse conhecimento. Mas se nós vamos construir uma casa, nós vamos procurar o dentista para isso? Se vamos construir uma casa, nós vamos procurar o profissional, né, que tem aquele domínio da física necessária, do projeto necessário, para que a casa não caia na nossa cabeça. Nós procuramos as pessoas que dominam o contexto, para que a gente tenha uma orientação mais segura, mais adequada. Mas se a gente tivesse a chance de consultar uma inteligência suprema, ou alguém com uma inteligência limitada, quem que nós iríamos preferir consultar? Então, a gente percebe já nessa primeira pergunta que essa inteligência, por ser suprema, ela domina todas as variáveis desse universo, que foi por ele criado. Porque ele é a causa primária, a causa primeira de todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é aquele que mais sabe. Então, é óbvio que a sua interferência divina vai fazer com que o tempo de Deus seja o mais adequado para a felicidade de todos. Não apenas para a minha felicidade individual. E é isso que, às vezes, a gente não entende. Nós pensamos que a vida, ela deveria satisfazer as nossas vontades. Que conforme a gente agrada mais a Deus, conforme a gente reza mais, faz o bem, Ele deveria atender às nossas necessidades e os nossos desejos. A gente passou muito tempo acreditando que a oração era uma forma de barganha com Deus, para realizar os nossos desejos. E tanto que, às vezes, até uma novena, né? Eu vou rezar, mas Deus, se Deus me atender, eu faço aquilo, né? A gente tenta barganhar com Ele. Mas, quando, na verdade, muitas vezes os nossos desejos, eles são realizados conforme o empenho que nós colocamos. Jesus, ele não trocava favores com Deus. E Jesus fez essa prece no Monte das Oliveiras antes de ser preso. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Ele entregou o destino dele nas mãos do Pai. Nós temos também que aprender a entregar. Porque quando nós entregamos, nós não sofremos. Deus, que deveria ser sempre a nossa primeira opção, ele acaba ficando como a última. A gente até entrega nas mãos dele, mas a gente vai vacilando.
Depois de a gente ter saturado os nossos esforços, esgotado o nosso repertório de possibilidades de agir, a gente pensa, eu já tentei usar todas as pessoas que eu conheço, eu já fiz tudo que eu podia usar que o mundo oferece, eu fiz tudo e não funcionou. Então, agora só Deus pode me ajudar. E tem que ser agora. Então, primeiro a gente tenta resolver. Depois é que a gente delega para Ele. Quando a gente poderia começar perguntando para Deus como que Ele poderia ajudar a resolver o nosso problema. Nos conectando com Ele através da oração e ouvindo a intuição, porque na verdade a resposta ela vem de diversas formas. Mas essa entrega, ela exige uma fé que não é racional. É uma fé emocional. É igual ao sentimento de uma criança que ela consegue dormir no colo do pai, sem temor nenhum, numa festa barulhenta, no meio do povo, porque ela sabe que ela está nos braços do pai ou da mãe e que ela vai acordar no outro dia lá no quarto dela, na cama dela. Às vezes toma até uma mamadeira dormindo, nem percebe. E essa criança dorme porque ela tem confiança absoluta no cuidado do pai. E é essa condição de criança que se entrega porque confia, que é o que falta na gente, porque a gente fica raciocinando demais. Nós temos meios que foram descobertos para marcar o tempo, as horas, os dias, os meses, os anos. Por isso é muito importante para os seres humanos. Isso. Uma das coisas que mais provoca o desequilíbrio psicológico é justamente perder essa noção do tempo. E, inclusive, em alguns sanatórios, existem em todas as portas alguma placa que diz hoje é o dia tal, do mês tal, do ano tal. Porque essa perda da noção do tempo, para nós, é uma coisa muito ruim. E ela nos torna desconexos com a raça humana. E por isso que no filme do Náufrago, que ele está numa ilha deserta, ele marca no coqueiro todos os dias que ele está lá. Porque é muito, muito ruim perder essa noção do tempo. Mas Deus, ele age em outro tipo de tempo. O tempo humano é racional. Nós o criamos para ordenar o dia e as circunstâncias. O tempo de Deus, ele age conforme as emoções. É quando ele sabe que a gente está, de fato, prontos, que ele oferece aquilo que a gente tanto solicitava. Porque se der antes, pode nos destruir. Se um pai der a chave e liberar o carro para um filho de 10 anos dirigir, pode acontecer consequências muito graves. Porque ele provavelmente não vai estar preparado e ainda não tem condições certas, não tem responsabilidade necessária para fazer isso, né? Então, é uma liberdade satisfazendo uma vontade, um desejo que provavelmente vai destruir essa criança. Por isso, Deus também espera que nós estejamos prontos para receber aquilo que a gente necessita. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Em todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Essa mensagem, O Tempo de Deus tem Mistérios, ela foi assinada como um irmão espiritual. Foi recebida por De Luca em 27/10/2020. E ele vem nos dizer que se nos encontramos às portas da angústia e do desespero,
Nós devemos voltar o nosso pensamento ao Cristo Jesus e orar como Ele no Monte das Oliveiras. Dobra os teus joelhos e na companhia do Cristo entrega-te a Deus. Teu Pai sabe o que é melhor para ti, avaliando não apenas o momento presente, mas a tua jornada como espírito imortal, burilando-te dia a dia. O que hoje te parece derrota, amanhã reconhecerás que foi teu alicerce para a construção da vera felicidade. Mesmo defrontando espinhos, jamais estarás sem a companhia amorosa de Jesus, que tornará teu fardo leve, teu jugo suave. Para tanto, liberta-te da revolta e do desencanto e aceita tuas provas como caminho da própria redenção. Transforma espinhos em flores. Guarda a paciência contigo. Arrima-te na prece e faça o bem que te for possível. Mantenha a confiança em Deus. Amanhã será outro dia. Ele fala para termos paciência. Tudo tem o seu tempo certo. Nós não podemos pular etapas. Os limites que enfrentamos às vezes, eles são bênçãos, porque aquilo que a gente não está conquistando e que hoje pode nos irritar, é algo que não deve ser conquistado ainda. Nós não podemos esquecer que há um tempo de semear e um tempo de colher. Por isso, violentar esse processo é algo que destrói as possibilidades. A impaciência, ela impede que muita gente cresça como deveria. Que muita gente alcance o que poderia alcançar por se queimar em etapas. Se a gente colher um morango antes da hora, ele não vai ser tão saboroso. Existe uma história muito interessante de um pai que chegou para o diretor da faculdade, da universidade onde o filho estudava, e ele perguntou para o diretor se o currículo escolar ele não poderia ser simplificado para que o filho dele, ele pudesse ir pelo caminho mais curto e terminar antes a faculdade. E a resposta do diretor ela foi muito clássica. Ele disse, sem dúvida, tudo depende, porém, do que o Senhor quer fazer do seu filho. Quando Deus quer fazer um carvalho, por exemplo, ele precisa de 100 anos. Mas quando ele quer fazer uma abóbora, é bem rápido. Ele precisa apenas de 3 meses. Um carvalho, que é uma árvore frondosa, abundante, precisa de tempo. E uma abóbora já é bem mais rápido. Por isso, nós precisamos nos perguntar se o que eu quero é algo eterno ou se é algo momentâneo. O que Deus quer é algo eterno. O que o nosso ego quer, nesse mundo ansioso e consumista, provavelmente é algo temporário. Portanto, se Deus sabe que algo pode me destruir, aquilo vai ser vetado. Porque Ele me ama. E se eu insistir, eu vou sentir as consequências. André Luiz, no livro Respostas da Vida, psicografado por Chico Xavier, ele nos diz que todo tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28 e 29, ele nos diz, a terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem passa a foice, porque chegou a colheita. Ele usa exemplos do mundo rural dos judeus, do tempo da natureza, das plantas, o tempo de plantar, de germinar e depois de colher.
Ele usa isso para deixar bem claro que existe um tempo e um ciclo para as coisas. Deus age num ciclo e num tempo que não atende o nosso racional. Não atende os nossos desejos, mas atende às nossas necessidades. Deus nunca atrasa. E quando demora, é porque vai ser mais do que a gente espera. Portanto, nós temos que deixar de ser tão racionais. É hora da entrega e da fé. É preciso abrir a mente para ver o projeto de Deus. É preciso acordar, deixar de ser criança, chorar menos quando as coisas não acontecem como e quando a gente quer. E já ir agradecendo a Deus pela vitória que ela vai chegar. É no momento que a gente sente a dor que nós vamos perceber o nosso crescimento como filhos de Deus. Tudo tem o seu tempo e há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. E para finalizar, eu gostaria de ler para vocês um trechinho de uma mensagem que está no livro Filhos Voltando. É a 13ª carta psicografada de um rapaz que cursava o 1º ano de medicina e ele faleceu aos 19 anos num acidente envolvendo um trem que conduzia muitos universitários em São Paulo, em junho de 1972. A primeira mensagem do Beto, como ele era chamado, José Roberto Pereira da Silva, foi, então, em 5 de agosto de 1900... essa foi a 13ª. Ele mandou a mensagem dele depois de um ano que ele tinha falecido. E ela foi recebida por Chico Xavier, pouco mais de um ano depois que ele desencarnou, na 3ª vez que a mãe dele teve em Uberaba. Foram inúmeras mensagens para a família, cartas bem longas e bilhetes também, onde ele contou um pouquinho como é que foi o desencarne dele, ele acalmou o coração dos familiares, dos pais, da irmã. No livro aparecem 14 cartas. Mas eu me detive na 13ª, onde ele fala um pouquinho sobre a confiança que a gente precisa ter e sobre o tempo que estamos falando hoje. Então, ele diz assim, eu não vou ler toda a carta, tá? Vou ler só um pedacinho onde ele fala para a irmã dele. Ele fala, segundo algumas questões amorosas, eu acredito que ela devia estar passando. Então, ele diz assim, querida Sandra, creia, seu irmão não a esquece. Tenho ouvido suas lembranças e petições. Deus concederá a você a felicidade que o seu generoso coração merece. Não se entristeça por dificuldades de compreensão no campo de seus ideais de menina e moça. Esperemos o tempo exato das nossas realizações, aquele tempo em que os nossos sonhos se realizam naturalmente, é o tempo de Deus. Aguardemos a vontade de Deus, trabalhando, estudando, servindo e melhorando-nos sempre. Então, meus irmãos, confie no tempo de Deus. Viva o presente, agindo, servindo com fé, com alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã, você precisa viver hoje. Deite no colo do Pai e durma, confiante que Ele vai te levar para casa a salvo, como aquela criança. E agora, dando continuidade aos nossos trabalhos, nós vamos fazer a nossa oração final com o passe coletivo. Podemos nos sentar confortavelmente na cadeira, fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizando a figura de Jesus, nosso divino mestre e amigo de todas as horas. Vamos pedir força e coragem para enfrentarmos todos os obstáculos do dia a dia.
que Ele nos ajude a enviarmos um pouquinho do nosso amor para todas as pessoas que passam por dificuldades, que estão nos hospitais ou em casa passando pela prova da doença física, que tenham força e coragem, para todos os idosos e pessoas que se sentem abandonadas, para que possam contar com almas e corações bondosos, para todas as crianças, que elas possam receber carinho e se sintam seguras e amparadas, pelos nossos familiares, para que esse amor chegue até as nossas casas, aos nossos locais de trabalho, que se encham de luz e de sentimentos de paz e de amor. Agora, voltemos o pensamento a nós, para que possamos receber aquilo que realmente necessitamos, para as dores do nosso corpo físico e a saúde da nossa alma. Te rogamos, Senhor, a bênção da luz divina para o nosso coração. Que possamos ter paciência, coragem e resignação. E entender que o tempo é o nosso explicador silencioso, confiando que Deus, nosso Pai, nunca nos desampara e que Ele sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Que Jesus esteja sempre conosco e que assim seja. Então, meus irmãos, os trabalhos desta noite estão encerrados. Uma boa noite a todos e que Jesus e os bons amigos espirituais nos acompanhem sempre.